Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos que me ouvem nessa manhã do dia 24 de fevereiro de 2025. Nosso devocional diário hoje está em Atos, capítulo de número 23. Já vou pedindo que você curta, você compartilhe, você faça um comentário, uma pergunta, que você se inscreva se ainda não é inscrito, para que a palavra possa ser compartilhada. Estamos aqui todos os dias, de segunda a sexta, trazendo um capítulo do Novo Testamento, que ao final de um ano você terá lido na sua Bíblia e ouvido os comentários por aqui. Hoje, o capítulo 23 de Atos dos Apóstolos mostra Paulo indo para um outro julgamento. Paulo parece que está seguindo os passos de Jesus literalmente nessa questão dos julgamentos. Ele esteve ali perante os romanos, agora ele está no Sinédrio, está ali perante os sacerdotes, fariseus e saduceus. E ele começa dizendo: homens e irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda boa consciência. Paulo, ele vai aproveitar para ministrar a palavra, mas ele vai usar de um subterfúgio interessante com aquelas pessoas que estão ali reunidas. O Sinédrio era a reunião de cerca de 72 homens que faziam parte ali do governo religioso dos judeus. E lembremos que ele está em Jerusalém, Deus disse que ele deveria estar ali, não disse que o caminho para chegar ali seria fácil. É interessante pensar até isso, que Jesus disse que ele ia estar em Jerusalém, às vezes Deus quer que nós estejamos em algum lugar, achamos que tudo vai ser lindo, maravilhoso e perfeito, mas o caminho para Paulo e a estada de Paulo ali foi de dor, de perseguição e de julgamentos. Ali, dentre esses homens, haviam saduceus e fariseus, e eles teologicamente não concordavam acerca da ressurreição, acerca de anjos. E Paulo, ele diz no versículo 6 que, sabendo que uma parte era de saduceus, outra de fariseus, clamou no conselho: homens e irmãos, sou fariseu, filho de fariseu, no tocante à esperança e ressurreição dos mortos sou julgado. E aí houve uma dissensão entre os fariseus e saduceus, diz o versículo 7, e a multidão se dividiu, porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. É interessante nós vermos essa briga que agora Paulo parece que jogou ali um pouco de gasolina naquilo que estava incendiado contra ele, e agora eles começaram a brigar entre si. E é interessante que os escribas da parte dos fariseus começaram até a defender Paulo. É irônico nós vermos isso aqui no versículo 9. Nenhum mal achamos deste homem, se algum espírito ou anjo lhe falou, não lutemos contra Deus. E ali tudo se alvoroçou, mas agora Paulo quase que foi despedaçado ali, diz o versículo de número 10, e ele foi sendo retirado dali. Mas que Paulo ficasse tranquilo, o Senhor apareceu a ele à noite e disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificasse em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. E o pior é que, assim, dessa mesma maneira, com muito sofrimento, muita dor, nós vamos acompanhar o caminho de Paulo ainda nos capítulos finais de Atos dos Apóstolos, até ele chegar em Roma. Mas mais uma vez eu quero deixar aqui muito claro, e todos precisam entender, que mesmo que Deus tinha dito para Paulo chegar em Jerusalém, e nós vamos acompanhar todo um caminho de grande sofrimento também até chegar a Roma, mesmo assim Deus estava com ele, apesar dos sofrimentos e das dores. Nem sempre os caminhos para se fazer a obra de Deus e a vontade do Senhor vão ser de flores. Podem haver momentos de refrigério, mas a maior parte dele vai ser de dificuldades e de problemas. E Paulo agora estava tranquilo. Versículo 11, como nós já lemos, disse que ele tinha que estar em Roma, mas ele ainda estava ali em Jerusalém. E agora nós vamos ver aqueles homens ali armando, esses judeus armando um plano demoníaco e ainda assim jejuando para isso. Versículo 12 diz que eles juraram dizendo que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem Paulo. E eles chamam outros a isso. Versículo 14 diz: conjuramos-nos sob pena de maldição a nada provarmos até que matemos a Paulo. É interessante que ali eles queriam matar Paulo de todo jeito e fizeram ali uma consagração religiosa para que isso acontecesse. É incrível ver a cegueira que a religião pode causar nas pessoas, além de eles não terem reconhecido Jesus, reconhecido Paulo como um apóstolo, agora buscavam a Deus em jejuns para poder estar matando o próprio apóstolo Paulo. Outra coisa interessante acontece aqui, toda essa conspiração para matar a Paulo foi ouvido ali pelo sobrinho de Paulo. Olha o que diz o versículo de número 16: o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido acerca dessa cilada,
foi e entrou na fortaleza e o anunciou a Paulo. Nem sempre Deus vai livrar alguém de uma maneira totalmente sobrenatural. Entendamos que Deus já livrou Pedro mandando um anjo tirá-lo de lá. Deus fez as paredes dali da prisão onde Paulo e Silas estavam em Filipos acontecer. Agora, simplesmente foi permitido ao sobrinho de Paulo, filho da irmã de Paulo, ouvir a conversa e poder transmitir. Então, entendamos que Deus ele age de várias maneiras. Ele pode agir de uma maneira totalmente sobrenatural, como foi no caso de Pedro, e pode agir também de uma maneira natural, enviando socorro através de alguém, simplesmente por ter ouvido aquilo. Nós vamos ver que aquilo tudo ali é dito àqueles que estavam guardando Paulo, e eles mandaram tirar Paulo dali. E é incrível como Paulo vai sair dali. Paulo vai sair dali escoltado por um exército praticamente. O versículo 23 diz para nós que 2 centuriões foram chamados e foi dito a eles para fazer o seguinte: aprontai para as 3 horas da noite 200 soldados, 70 de cavalaria e 200 arqueiros para irem a Cesareia. Olha aqui, 200 soldados mais 200 arqueiros, 400 mais 70, 470 soldados foram acompanhando Paulo naquela viagem que eles estavam fazendo ali. Ele foi enviado ali a Félix, o governador. Ele diz ainda no versículo 24: aparelhai cavalgaduras para que, pondo nelas a Paulo, o levem a salvo ao presidente Félix. E Paulo é enviado, ele é enviado inclusive com uma carta. A carta começa no versículo 26, onde Cláudio Lísias, que é quem está guardando Paulo, envia para Félix, o presidente ou governador que estava ali. Era como se fosse uma espécie de sucessor de Pôncio Pilatos naquela época ali. Essa carta vai mostrar aqui todo aquilo que está sendo dito antes, toda a questão da conspiração, a questão de quererem matar a Paulo, e ele vai chegar até ali e Félix vai recebê-lo. É interessante que no último versículo nós vemos que Félix diz assim: ouvir-te-ei quando também aqui vierem os teus acusadores. E sabendo que ele era da Cilícia, mandou que o guardassem no pretório de Herodes. Assim como Jesus também foi ali diante de Herodes, Paulo vai diante de um outro Herodes. Sempre tem um Herodes na história. Teve Herodes na história do nascimento de Jesus, na história da morte de João Batista, na morte do próprio Jesus. Teve também um Herodes aqui no início da igreja, aquele que mandou mandar Tiago, e aqui um outro Herodes também vai entrar. Em um dos nossos episódios aí para trás, no capítulo de número 12, nós mostramos até em vídeo ali a genealogia de Herodes o Grande, e dele vem todos esses outros Herodes. Eu te recomendo que dê um pulinho lá no Atos capítulo 9 no devocional para poder dar uma olhada sobre isso. Por aqui nós terminamos o devocional de hoje, mas que fique claro para nós, os caminhos de Deus nem sempre vão ser trilhados com tranquilidade. Na verdade, a grande maioria daquilo que Deus manda nós fazemos vai ter dificuldades. E mais uma coisa, aproveite as coisas naturais também, porque Deus pode falar através do natural conosco. Nós só temos que estar atentos a ouvir a voz dele. Que Deus abençoe a sua vida sempre e a paz do Senhor.